No vídeo de hoje nós vamos explicar que Adão e Eva não são personagens históricos, como se acreditou durante tantos séculos, mas são, na verdade, símbolos de algo que está presente dentro de nós mesmos, na nossa própria psique. Os polos positivo e negativo, masculino e feminino, ou seja, isso que se chama energia sexual. E nós vamos explicar a íntima relação existente entre Adão e Eva e a nossa sexualidade hoje. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. No nosso vídeo passado nós vimos que a causa fundamental por trás da descrença que existe na religião hoje em dia está no fato de que a Bíblia foi lida de forma literal ao longo dos séculos. E quando nós lemos a Bíblia de forma literal, nós caímos num equívoco, porque o que nós temos é uma espécie de conto de fadas, onde existem serpentes falantes. E isso faz com que a Bíblia seja facilmente negada, facilmente refutada, uma vez que a Bíblia parece ser um livro de histórias, um livro de contos, que não tem nenhuma relação com a nossa vida imediata, com a realidade. E nós vimos também que quando nós acreditamos de forma literal nas histórias bíblicas, nós estamos criando crenças cegas, nós estamos desenvolvendo isso que se chama dogma. E nós explicamos que, em realidade, a Bíblia possui uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, onde cada um dos símbolos bíblicos representam algo da nossa própria vida espiritual. É uma linguagem cifrada, uma linguagem hermética, que quando nós conhecemos as chaves que abrem essa linguagem, que permitem a interpretação dessa linguagem, nós podemos então entender que os ensinamentos bíblicos tratam de algo concreto, algo real. A Bíblia nos está orientando para uma ação real na nossa vida cotidiana, que vai impactar de forma direta na nossa vida espiritual, que vai nos levar a uma experimentação disso que se chama vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um dos primeiros e principais símbolos bíblicos, Adão e Eva, e o que isso tem a ver de forma direta com a nossa vida hoje. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que dentro de cada um de nós carregamos isso que se chama luz e trevas, consciência e inconsciência, alegrias e tristezas. Todos nós temos as nossas sombras interiores, nós temos elementos dentro de nós que nós não sabemos muito bem o que eles significam e não sabemos muito bem como lidar com eles. E é preciso que nós compreendamos que esse mundo particular, esse mundo interior que nós carregamos, onde existem aí luz e trevas, eles foram representados ao longo da história da humanidade de diversas formas. A principal, ou uma das principais formas de se representar esse mundo é através da mitologia. Quando nós observamos, por exemplo, a mitologia grega, onde nós vemos heróis e monstros, onde um herói corajoso e valente está enfrentando determinadas feras, determinadas bestas. É preciso que a gente compreenda que essas histórias não são histórias para crianças, não se tratam de contos de fadas. Aquele universo mitológico, ele existe dentro de cada um de nós. O herói ali da mitologia, ele representa a nossa própria consciência, ele representa a nossa alma, ele representa os nossos valores superiores, enquanto que aqueles monstros, cada um deles, a sua especificidade, obviamente, mas aqueles monstros representam as coisas internas que nós temos que enfrentar, os nossos medos, as nossas depressões, as nossas ansiedades, etc, etc, etc. E a Bíblia é um livro que não é diferente, não é distinto. Adão e Eva
fundamental que nós saibamos, é fundamental que o mundo saiba de uma vez por todas que Adão e Eva não são personagens históricos. Adão não representa um homem separado, um indivíduo. Adão representa todos os homens, representa o princípio masculino de vida, universal, impessoal, eterno. Eva, por sua vez, da mesma forma, representa todas as mulheres. Representa o princípio feminino de vida, o eterno feminino, impessoal, eterno, sagrado. Por sua vez, a serpente, da qual Gênesis nos fala, que convida Eva a comer a maçã e essa convida a Adão, se trata de um elemento presente dentro da nossa psique, independente se nós somos cristãos ou não, independente do momento histórico que nós estamos vivendo, independente do credo, da raça, da etnia, não importa. Se trata de algo que está presente dentro de cada um de nós. E me refiro de forma enfática ao instinto sexual, a esse elemento que gera dentro de nós esse impulso, essa atração até o sexo oposto. Na cena extraordinariamente ali simbolizada da queda do paraíso, da saída de Adão e Eva do paraíso, o que nós temos ali é uma instrução clara de que na sexualidade o ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles. Ele tem o seu ser ou não ser da filosofia, a sua grande questão. É por meio e através da sexualidade que nós podemos nos degenerar espiritualmente ou nos regenerar espiritualmente. E isso não se trata de uma questão moral, não se trata de uma questão dogmática, mas, pelo contrário, trata-se de uma questão física, metafísica e profundamente espiritual. Quando nós observamos isso que se chama energia sexual, nós encontramos aí a energia mais poderosa do universo. Nenhuma outra energia é capaz de criar a vida. A energia sexual é uma energia absolutamente sagrada. Quando a gente observa a natureza, quando a gente observa o nosso entorno, nós vemos que não existe nenhuma planta, nenhum pequeno animal, até as maiores feras da natureza e da floresta, nenhuma delas surgiu fora da energia sexual. A totalidade da humanidade, da antiguidade, a humanidade de hoje e a humanidade do futuro, de onde sai a humanidade? Nenhum de nós nasceu de uma poesia, nenhum de nós nasceu de uma teoria, seja uma teoria religiosa ou uma teoria materialista, científica materialista. Todos nós, sem exceção, nascemos da energia sexual. Quando a gente observa a raiz da existência de cada um de nós, o que nós encontramos não é uma teoria, não é um conceito. Nós encontramos um homem, uma mulher e um ato sexual. Apenas e somente a energia sexual tem a capacidade e tem a autoridade para colocar uma nova manifestação de vida no tapete da existência. Nenhuma outra energia, por mais extraordinária que seja, tem essa mesma capacidade. A gente pode observar maravilhas sobre diversas formas de energia. A energia elétrica é o que sustenta as cidades funcionando, as fábricas funcionando, a energia das nossas casas, e ela faz maravilhas. Nós podemos ver, e a gente vê notícias sobre aquilo que os cientistas são capazes de fazer com a energia atômica, com a energia gravitacional, a energia geotérmica, etc, etc, etc. Existem distintas formas de energia no mundo. Mas eu pergunto a você que me escuta agora, dessas energias que nós vemos,
qual delas tem a capacidade de criar vida? A resposta é muito simples. Nenhuma delas. A energia sexual é a energia capaz de gerar qualquer forma de vida. É a energia mais sagrada que existe em todo o universo. É a própria corrente de vida se manifestando no universo, gerando e criando novas criaturas. Uma vez que essa energia se trata de algo tão poderoso, de algo tão sagrado, nós temos que ter a compreensão de que quando nós estamos em um ato sexual, quando existe essa conexão, o que nós estamos ali trabalhando é com uma autêntica e verdadeira usina de energia. E trabalhar com a energia sexual é algo que requer uma enorme responsabilidade. Nós estamos falando de algo profundamente sagrado e que, se por um lado não se trata de algo pecaminoso, algo sujo, como muitas religiões quiseram pregar ao longo dos séculos, nós estamos observando como se trata de algo criador. É a própria natureza disso que é o divino, que é a capacidade criadora de Deus. Portanto, a energia sexual não é algo pecaminoso, não se trata de algo sujo. Mas tampouco a energia sexual se trata de algo como uma mesa de ping-pong ou uma quadra de esportes, onde a gente pode ir ali e fazer aquilo que nos dá na telha, e isso não vai haver nenhuma consequência. Assim como se necessita um cientista extremamente capacitado para poder manusear a energia nuclear, porque essa possui seus benefícios e possui os seus potenciais destrutivos, se ela não é corretamente conduzida. Não se colocaria jamais uma pessoa leiga para conduzir uma usina nuclear. Da mesma forma, quando nós falamos da energia sexual, nós temos que ter a compreensão que nós estamos falando de algo muito poderoso e que é preciso ter consciência daquilo que nós estamos manejando. A energia sexual, meus amigos, ainda que isso talvez possa ferir alguns ouvidos mais sensíveis, a energia sexual é isso que se chama o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. É a própria energia criadora de vida. Quando Jesus diz que se vai, que se retira do cenário, mas que deixa conosco o Espírito Santo, é a essa energia que ele está se referindo. Se nos incomoda escutar esse tipo de informação, isso se deve ao fato justamente da forma como a nossa mente está condicionada, a forma como nós rotulamos algo a partir da nossa própria visão. Nós não temos a capacidade, dado o estado interior que nós estamos, dada as nossas apetências, dados os nossos instintos sexuais mais baixos, nós não temos a capacidade de enxergar, muitas vezes, na energia sexual, algo como algo limpo, como algo puro, como algo criador, que de fato é. E com as nossas próprias sujeiras internas, nós colocamos um rótulo mental, classificando como sujo algo que não tem absolutamente nada de sujo, algo que é criador, mas que sim exige a sua responsabilidade em saber manejar essa energia. Assim como os alquimistas medievais, nós temos que saber transmutar corretamente essa energia criadora, refinar essa potencialidade que nós temos dentro de nós, dentro de um matrimônio, e transmutar essa força criadora nisso que se chama amor. Quando nós vamos até um ato
e nos comportamos da forma como a humanidade hoje costuma se comportar, quando nós queremos realizar as diabruras que nós queremos realizar durante esse ato, o que nós estamos fazendo, queiramos acreditar ou não, queiramos aceitar ou não, o que nós estamos fazendo é cuspir na face sagrada do Espírito Santo. Ali, durante o ato amoroso, ali é onde está o laboratório de atuação do Espírito Santo. É o templo onde o Espírito Santo oficia. E é onde, por meio de sua energia criadora, o homem e a mulher unidos são uma espécie de réplica de Deus, em miniatura. Em pequenininho, nós somos Deus em miniatura, porque nós estamos imersos na única energia que é capaz de criar isso que se chama vida. Portanto, dependendo da forma como nós utilizemos, nós vamos nos regenerar espiritualmente, podemos criar vida interior, pois essa é a única energia capaz de criar vida. Nós podemos criar isso que se chama criar alma, como Jesus nos diz, em paciência possuireis vossas almas. Se nós tratamos com o devido respeito e purificamos essa força poderosa, nós podemos nascer espiritualmente. Ou também por meio dessa energia. Se nós deixemos com que essa energia esteja nas mãos das nossas paixões mais baixas, das nossas luxúrias, das nossas apetências, da nossa forma, digamos assim, mais brutal e animalesca de ser, o que nós estamos fazendo é cravando nas nossas próprias carnes anímicas, nas nossas próprias carnes espirituais, o punhal que vem a nos derrubar do paraíso. Aquilo que vem a fazer com que nós nos degeneremos espiritualmente falando. Se as nossas baixas paixões são as que estão em posse, que estão em domínio da nossa força criadora, o que nós fazemos é cair do paraíso, ou seja, é abandonar o reino de consciência da qual um dia nós já tivemos, para poder cair no reino das baixas paixões, do sofrimento que todos nós nos encontramos metidos hoje. A cena emblemática de Adão e Eva comendo a maçã e sendo expulsos do paraíso se trata de uma cena de natureza absolutamente sexual. É tão verdade que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, e essa é a alegoria da maçã, dessa sexualidade mal canalizada, quando Adão e Eva comem a maçã, eles sentem vergonha, buscam as folhas de uma figueira, e o que eles cobrem? A Bíblia diz que eles cobrem uma parte do corpo. Eles cobrem o rosto? Não. Eles cobrem o peito? Não. Eles cobrem precisamente os seus órgãos sexuais, os seus órgãos criadores. E isso nos está demonstrando que é precisamente por meio da sexualidade que nós passamos, uma vez que essa sexualidade se torna degenerada, se torna animalesca e não refinada, por meio dessa sexualidade degenerada, animalesca, nós sentimos vergonha diante da perfeição da divindade. E é isso que faz com que nós sejamos expulsos do paraíso. É disso que se trata esta alegoria e este mito, meus amigos. Não confundamos, não criemos dogmas que não existem. E nós poderíamos pensar, então Adão e Eva não possuem absolutamente nada de histórico? Sim, possuem também. Existe algo de histórico. A nossa humanidade, num passado remotíssimo,
já possuiu um outro estado de consciência, por assim dizer, onde o nosso estado interior, a nossa vida espiritual, e a vida espiritual ela é interior, ela não é exterior, evidentemente, ela tem relação com os nossos estados internos de consciência, que são mais ou menos elevados. Nós tivemos em um passado remotíssimo, a humanidade possuiu um estado de consciência muitíssimo mais elevado. E esse estado de consciência mais elevado nos mantinha conectados a isso que se chama o paraíso, a isso que se chama Jeová, Deus em si mesmo. Nós estávamos conectados ao Criador, porque tínhamos uma consciência pura e porque utilizávamos a energia criadora de maneira pura, de maneira limpa, de maneira edificante, nem rejeitando, nem a vendo como algo sujo, porque isso é um absurdo, isso seria um absurdo, e nem tratando essa energia como uma mesa de ping-pong onde se faz aquilo que se nos dê na gana. Nesse momento, a humanidade possuía esse estado interior paradisíaco. Adão representa todos os homens, historicamente falando, representa todos os homens de uma determinada época. Eva representa todas as mulheres de uma determinada época. E uma vez que essa sexualidade passou a ser uma sexualidade não mais superior, mas uma sexualidade inferior, a humanidade caiu, foi expulsa do paraíso e caiu em estados mais baixos, mais vis de consciência, que é o que nós assistimos no mundo hoje, onde todos nós estamos mergulhados nesse cenário conflituoso, terrível, de sofrimento que nós vemos hoje no mundo, como consequência de uma queda espiritual primitiva. Esse é o ponto. Portanto, Adão e Eva possuem algo de histórico, no sentido de que representam todos os homens e todas as mulheres de uma determinada época, mas, acima de tudo, representam elementos da nossa própria psique. Estão intimamente relacionados com a nossa sexualidade. E essa é a simbologia mais importante. Esse é o significado mais importante. É a esse símbolo que nós temos que buscar a compreensão quando nós buscamos a compreensão dos evangelhos e das escrituras sagradas. Porque é essa compreensão que pode nos levar a uma regeneração espiritual e a uma vida mais edificante do ponto de vista existencial. Portanto, o que nós observamos na Bíblia é um conjunto riquíssimo, belíssimo, de elementos que nos apontam para algo que existe dentro de nós mesmos, aqui e agora. E ao longo das nossas próximas aulas, dos nossos próximos vídeos, pouco a pouco nós vamos revelando aqui para que a gente possa entender do que se trata a vida espiritual, de fato bem vivida, realmente experimentada. Nós vamos ver que é preciso levar a sério e compreender isso que se chama autoconhecimento, porque aqueles símbolos estão tratando de algo que está dentro de nós mesmos. E é isso que nós vamos trazer aqui nos próximos vídeos. Como funciona a psicologia humana? Por que nós estamos sofrendo? Por que nós temos contradições internas e não sabemos como resolvê-las? Qual é a origem da nossa vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o objetivo da nossa existência? Todas essas respostas, elas podem e elas devem ser respondidas. Para isso é preciso que a gente mergulhe nesse universo maravilhoso do autoconhecimento e da exploração disso que se chama a alma humana, que em realidade é uma miniatura de toda a criação de Deus em si. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.